Fala pessoal, estamos aqui hoje começando mais um episódio, na realidade nosso primeiro episódio do Depois do Culto. Lugar onde que a gente vai bater um papo, vai trocar uma ideia, onde nós vamos estar conversando sobre alguns assuntos interessantes, aprofundar um bate-papo bem fera. E aqui nós temos o evangelista Juscelino, nós temos aqui o missionário Beto, homem de Deus, e Recebemos em nome de cada Jesus. um dessa galera aqui tem uma grande bagagem no reino, muitas vidas, muito trabalho, e a gente vai estar aqui compartilhando, vai estar trazendo aqui para vocês um assunto muito interessante. Eu quero começar falando sobre depois do culto. Por que desse nome? Por que depois do culto? Alguns anos atrás eu tive essa direção de começar algo com esse nome, depois do culto. Por quê? Porque o que a gente faz depois do culto? O que muitas vezes a gente vai para casa e algumas pessoas vão para casa e volta a ter sua vida ali, sua vida normal, né? A rotina ali. Então a minha ideia não é chegar a concorrer com igrejas ou visões de igreja, mas é trazer uma visão do que se vive depois do culto. E aí é onde que há o verdadeiro evangelho, é o que a gente vive no dia a dia, né? Então aí foi onde que gerou essa ideia do depois do culto. Bom, então, depois do culto, temos aí mais 6 dias, né? Depois do domingo, depois do amém. E aí é uma vida onde os nossos irmãos precisam exercitar o que aconteceu no domingo. E muitas vezes, na segunda, nem é tão difícil. Mas depois do culto na terça, na quarta, muitas vezes o irmão já está um tanto cansado. Se não houver o exercício da fé, se ele não se movimentar dentro da palavra que ele se alimentou ali no domingo, muitas vezes falta energia. E aí no próximo culto, muitas vezes o irmão já nem aparece, né? Então é bom a gente ter esse cuidado. Depois do culto, o que a gente faz? Acabando o fogo, né? É interessante que a gente estava conversando aqui, né, um pouquinho antes, e a gente estava aqui debatendo aqui que na verdade a nossa vida, né, a nossa vida em si começa depois do culto, né? Nossa direção, o nosso alvo, né? Vamos dizer assim, porque o que a gente vive dentro do culto é basicamente um aprendizado, onde a gente busca adoração e está todo mundo ali reunido, né? E quando o culto acaba, né? O que a gente vai representar depois do culto? O que a gente vai viver depois do culto? Né? O que a gente vai mostrar depois do culto? É interessante o termo depois do culto, né? A gente vive numa sociedade que o domingo é o dia mais problemático para muita gente. Muitas vezes as pessoas se entristecem muito com o domingo. Então, o meu domingo vai acabar e a minha vida ela vai voltar àquela rotina. Então, bate aquele desespero, bate aquela tristeza de muitas pessoas. Então, quando a gente fala depois do culto, como viver Cristo depois do culto? Como deixar que Cristo ele viva em nós durante toda a semana? Eu estava refletindo muito numa viagem que a gente tem falado muito. Esse dia eu estava orando, eu falei, Deus, visita tal pessoa para trazer cura. E eu fiquei pensando, cara, não é muito forte essa palavra visita, porque nós temos um Deus que não é um Deus do Antigo Testamento que ele visitava, exercia uma função e saía da pessoa. Nós vivemos um Deus que ele é presente conosco. Sim. E até aquela passagem lá do podcast que você viu, que ele falou assim, como que você faz para estar em Deus, né? Ah, sim. Do Danduque. E aí o Danduque falou assim, que achou estranho essa pergunta, por quê? Porque ele sempre está em Deus, ele nunca sai da presença de Deus. E aí muitas vezes a gente, Deus me visita, eu quero ser visitado, eu quero ser cheio, mas cara, é algo que a gente já deveria ser o tempo todo, né? Então como que tá as nossas vidas com Deus depois do culto, né? Sim. Essa questão é muito complicada, porque, vamos lá, antes do culto, é igual o senhor falou, o domingo é um dia terrível. Eu particularmente sou um desses seres humanos que não gosta de domingo, sabe? Por mim a gente ia ter 2 sábados ou 2 segundas,
para não ter um domingo, porque eu não gosto de domingo, entendeu? É zero produtividade, enfim. E aí, chega a noite, eu vou pro culto. E é a melhor parte do domingo, é a hora do culto. E aí a gente participa ali, sabe, ouve uma palavra boa, participa de um louvor maravilhoso, intenso, se junta, encontra pessoas que a gente gosta. E aí é 2 horinhas muito boas, muito boas. Mas aí acabou essas 2 horinhas, fica, sabe, o que que eu vou fazer? O que é que eu... E aí esperar a segunda, me atormentar pela segunda, é muito estranho essa questão de você se desesperar por um dia, sabe? Só que eu penso assim, eu venho de uma cultura que depois do culto, né, por conta da minha geração, seguir jovens que se diziam ser um pouco mais ousados e uma geração mais animada, a gente sempre depois do culto se reunia, fazia uma festa, ia para casa de um dos irmãos e aí emendava em festa, depois emendava em oração. E a vantagem da juventude, né? Seu corpo não cansa, né? Você vira à noite ali, conversando, joga começa fora, ora, e de manhã você põe seu uniforme e vai trabalhar normal, aconteceu nada. Então, assim, é muito bom isso, mas a gente vê que para a maioria das pessoas não tem esse relacionamento, né? A maioria dos nossos irmãos não tem esse relacionamento, e assim, é uma dificuldade muito grande, porque se já tem uma panelinha, já tem, você não entra, né? E se não tem uma panelinha, muitas vezes a pessoa é tímida demais para se aproximar dos outros, e aí fica essa dificuldade. Depois do culto, quantas vezes a gente não sai para jantar com o nosso irmão que é amigo, e tem um outro irmão que está ali que a gente não é tão próximo, e a gente não consegue convidar, ele não se oferece, e aí fica por isso mesmo. E aí o relacionamento acaba que não se estreita nunca, fica isso, a gente se vê na igreja e não se vê mais, até que um dos dois para de ir para a igreja. Porque acontece demais isso, a gente perde muitos irmãos por isso. Por conta, vamos lá, na época que a gente estava meio desigrejado, não por opção nossa, a gente ia visitar a igreja, você entrava na igreja, assistia o culto, ia embora e falava com a gente. A gente vê que grupos fechados, né? Muitas igrejas hoje têm se tornado isso, grupos fechados, onde eles têm o sistema deles e isso é muito sério, cara. Eu e o Juscelino aqui, nós temos um testemunho de igreja. Eu e o Juscelino, nós congregamos 1 ano na mesma igreja e eu e o Juscelino nunca conversamos uma meia hora. Tem lógica isso? Mas por quê? Porque justamente isso, a gente vivia uma rotina de culto. Depois do culto, nós não tínhamos um relacionamento, não tínhamos uma amizade ali. E isso é importante nos dias de hoje. Então pega muito isso que o Juscelino está falando. Muitas denominações hoje vivem seus ciclos fechados. Então você vai visitar uma igreja, se você for convidado de alguém, tá tudo certo, é muito bom. Se você não for convidado, muitas vezes vai ficar sozinho e os grupos vão se fechando. Se a igreja, muitas vezes ela tem uma estrutura de membros que é louvável, que é aceitável com o pastor, o desejo de se relacionar com pessoas não crentes para ganhar elas para Jesus, ele passa a ser quase mínimo, né? Porque já tem os dele. Então é algo que está ficando muito forte, né? Sim, e eu vejo assim também, pessoal, que assim, eu posso falar também assim por experiência própria essa relação depois do culto, porque, por exemplo, quando uma igreja ela só tem só o culto no domingo, você só vê os irmãos no domingo, né? Você só vê os irmãos no domingo. Alguém que você, às vezes, você vai trocar uma ideia, você só troca ideia no domingo. Então passa a semana inteira praticamente sem conversar com alguém da igreja, no caso assim, lá do culto lá onde você congrega, né, no caso, e meio que ninguém entra em contato com você, ninguém dá um bom dia, ninguém dá e aí, como é que você tá, então assim, hoje eu vejo que a comunhão assim entre os membros está um pouco defasada, né? meio desgastado, né? Porque um novo convertido, por exemplo, a gente que já tem uma bagagem
que congrega já fica um pouco meio chateado. Agora imagina um novo convertido, uma pessoa que vai visitar a igreja, Difícil. gosta do louvor, aquela coisa top pra caramba, uma palavra boa. Depois do culto, para onde aquela pessoa vai? Com quem que aquela pessoa vai andar? Né? Com quem que aquela pessoa ela vai poder, vamos dizer assim, Relacionamento. desenvolver um relacionamento? Se ninguém ali daquela igreja que ele foi visitar teve a compaixão de querer pegar um telefone, ou ir, você mora na onde, você faz o quê? Durante a semana eu posso conversar com você, durante a semana eu posso mandar uma mensagem com você. Então assim, às vezes aquela pessoa gostou do culto, gostou da palavra, e ela vai ficar mais uma semana ainda para tentar, para querer conversar, ou ter oportunidade para conversar com alguma pessoa, tendo esse lapso de tempo aí de uma semana. Então, às vezes, assim, nós como cristãos, como servos do Senhor, a gente tem um pouco de falha, né, nessa questão de comunhão, né, de se achegar ao irmão depois do culto. E você vê tanto que é sério. Vamos lá. A Bíblia fala ali no livro de Atos, aonde que começa ali a igreja, né? Começa ali, a galera começa a crescer como igreja, né? E aí eles falam alguma coisa. Uma coisa assim. Tinham tudo em comum. Sim. Compartilhavam o pão, né? Tinham comunhão. Quando a Bíblia menciona isso, ela fala não de algo, como é que fala assim, rotineiro, não como uma obrigação. Eu estou ali cumprindo o meu papel, mas demonstra de forma clara que os irmãos eles queriam estar ali, eles queriam se relacionar. Então, eles queriam viver aquilo ali. E hoje nós estamos perdendo isso, nós estamos vivendo muitas vezes cumprir os nossos horários nas igrejas, está tudo certo. E aí entra até algo mais, vou falar dessa forma assim, um pouco mais sério, quando a Bíblia mostra o que é ser igreja, né? Igreja, eu não sou igreja sozinho, como muitas pessoas acreditam, eu sou igreja, não preciso de igreja. Eu sou igreja quando eu estou com meus irmãos, nós somos a igreja de Cristo. Então, esse relacionamento ele precisa acontecer. E aí até um outro ponto que eu quero puxar aqui, que nós já conversamos algumas vezes. Olha que interessante, como que eu vou ganhar vidas se eu não me relaciono com vidas? E aí é complicado isso, não tem... É porque assim, a questão de se relacionar para ganhar, né? Eu já vendi desde sempre, o evangelho foi isso, né? Paulo fala, né? Me fiz de louco para ganhar os outros, me fiz de sábio para ganhar os sábios. Então assim, é desde sempre o relacionamento para ganhar, não é uma invenção nossa, né? Acho que é o básico da igreja primitiva e vem até os dias de hoje. E aí a gente cresceu numa geração que tem muita dificuldade com relacionamento. Tanto é que Deus, ele é o tempo todo tentando ter um relacionamento com o povo. O tempo todo, desde o início da criação do homem no Jardim do Éden, Deus ia visitar Adão, ia visitar Eva todas as tardes. Então isso mostra que desde o princípio Deus ele sempre teve a intenção de criar um relacionamento com o ser humano, um relacionamento com nós. Então, e como foi dito também, nessa questão desses grupos fechados, né? Você vai sentar, você vai para o culto, você vai sentar só com quem você conhece, né? Naquela patotinha. Você pegar a Bíblia lá e já separa a Bíblia e colocar a Bíblia, não, meu irmão vai sentar aqui e tal. E às vezes
quem realmente precisa sentar do seu lado, você não permite que sente do seu lado, né? Travando aí o verdadeiro relacionamento que às vezes Deus ele coloca na nossa vida para a gente ter, né, com alguém. É muito, muito interessante essa questão de... Mas assim, Beto, eu creio muito que a nossa geração ela é uma geração capaz de mudar isso. Muito capaz. Por quê? Porque a geração que está vindo agora, todo o contato é virtual. Mas a nossa geração é a geração que ainda fala a paz do Senhor, sabe? Quando encontra o irmão na rua. A nossa geração ela é a geração que, apesar dos grupinhos ali acontecer sim, você ter seu grupo de amigos, todo mundo tem suas pessoas favoritas, nem Deus obriga a gente a gostar de todo mundo, né? Ele diz amar, ele diz suportar, que é bem difícil. Então, assim, se até Deus consegue entender isso, a gente, apesar dos grupinhos, a nossa geração ela tem total capacidade de romper com isso. Prova disso vamos lá, o pastor Cleiton, quando chegou na igreja que eu congregava, qual foi o que fez você ficar lá? Não foi sua recepção? Então, esse primeiro contato ali já gera um relacionamento. E por mais que às vezes esse relacionamento não desenvolva, mas você marcou ali aquela pessoa, sabe? Eu falo assim, o tempo que a gente não estava congregando, quantas igrejas que eu fui, entrei, assisti o culto, saí, sem falar com ninguém. Eu não voltei. E aí eu não culpo os irmãos por essa situação, entendeu? Acredito que falta maturidade, falta ensinamento. Falta. Tem muitas igrejas também que tem uma recepção muito boa e você só vai lá uma vez também, porque eles te recebem bem. Quando termina o culto, eles conversam com você e no decorrer da semana ali a gente tem que entender que a gente é cristão. E a gente é atacado de todos os lados. De todos os lados. E aí o que acontece? Você tem ali um dia de culto e tem 6 dias para ser atacado de todos os lados. Entendeu? Então, às vezes nem é só a recepção, nem é só o relacionamento. Mas muitas coisas vêm para te cansar. Quando chega domingo você não tem energia, não tem vontade de ir para você fala assim, mas é porque Deus não falou. Não, Deus falou com você. Eu apoio firmemente o ponto que diz assim, não existe um momento que você parou para ouvir uma palavra, Deus não falou com você, sempre falou. Vamos lá, seu ouvido não está treinado para entender ainda. Né? Às vezes sua alma está falando bem mais alto que seu espírito e aí você não ouve, mas Deus falou. Isso é um fato. Então aí você tem 6 dias na semana, que se você não se relacionar com ninguém, você não tem uma vida de oração, você não vai se animar para ir para o culto. Você não vai ter entendido a voz de Deus, não vai entender o que Deus falou com você naquele culto. Sabe? Vamos lá, o texto mais pregado atualmente nem sei, né? Já faz muito tempo que se fala nesse texto, que é o João 3,16, que é a cartilha de crente. Você vai falar, vai para um culto de domingo, para um culto de evangelismo, vai ter esse tema, vai ter esse texto lá. E aí os irmãos leem uma mensagem muito simples, né? Porque Deus... E aí beleza, você ouviu isso e você foi cheio com isso. E aí você vai para casa. E aí você chega lá e você lembra de um boleto. Aí vem um vizinho, põe uma música ruim, vai te atrapalhar. E aí você quer orar, mas você está cansado, você pega no sono. Você pega a Bíblia para ler e começa a babar em cima dela, né? Que é o que mais acontece. E aí o que acontece? Você não exercitou a sua fé durante 6 dias. Domingo você não vai ter energia para ir. Então assim, tem a parcela de culpa que é da congregação dos nossos irmãos que não estão fortalecendo os novos convertidos, né? Que a verdade a palavra fala para a gente fazer isso, a gente fortalecer quem está chegando. Então assim, tem a falha da gente de não fortalecer, tem a falha de quem chegou, que não se abriu para um relacionamento com Cristo de verdade ainda. E aí a gente tem que estar dando esse apoio, por isso que eu falo, pastor, sempre, que a gente que evangeliza, né, tem esse ditado, quem não ganha, não cuida. Não cuida. E aí chega nesse ponto, porque é o seguinte, se você convidar, eu convidei, então você vai sentar do meu lado, porque eu te convidei. Então não vai ter margem para você ficar sozinho durante o culto. Depois do culto, como eu te convidei, eu vou manter contato contigo durante a semana, sabe por quê? Porque eu quero que você venha mais vezes. E isso independe. Mas assim,
se você tiver um relacionamento já antes, é muito difícil você perder aquela pessoa. Porque você vai cuidar. Sabe por quê? Porque você já pagou o preço orando, você que jejuou, você quem convidou, você quem foi atrás, você pagou o preço. Então você ama aquela vida. Então você cuida. E aí o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa veio visitar a igreja, aí ninguém convidou ela, né? E aí, como ninguém convidou, parece que ninguém ama aquela pessoa. Ela entra, assiste o culto, aí algumas pessoas conversam com ela e mais nada permanente. Por quê? Porque não se tem informação nenhuma daquela pessoa. Não se tem. Como que eu vou cuidar de alguém que eu não conheço? Né? Porque, vamos lá, eu congreguei numa igreja, cara, que tinha um ministério maravilhoso, que chamava de consolidação. O que acontecia? A pessoa entrou para visitar a igreja. Nome, telefone, endereço. O culto foi domingo. Terminou o culto domingo. Segunda-feira cedinho já manda mensagem. Na terça você liga. Então vai gerando um relacionamento com a pessoa. Depois de 3, 4 dias conversando com a pessoa, você desenvolve um relacionamento, mesmo que bem largo ainda, não é algo estreito, não é algo próximo, você já consegue convidar ela. E aí você lança o convite, vamos tirar um período de oração, eu posso ir na sua casa? E aí você começa a se aproximar, e aí você ganha. E aí quando você ganha, você passa a amar. E aí quando você está amando, você cuida. Então acho que esse é o diferencial. A nossa geração tem muito potencial para mudar isso, porque nós ainda falamos. Se a gente consegue falar com as pessoas e a gente conseguir trazer elas para perto, aí não tem como. Vai ter que gerar o fruto. E o aproximar não é simplesmente, até igual o Juscelino falou, não é simplesmente chegar e oi, tudo bem, vamos na igreja. Não, é aproximar de verdade, é ter um relacionamento, é ter uma amizade, é chegar lá e, cara, o que você está precisando? Eu estou aqui, e ser realmente transparente, ser realmente sincero com a pessoa, para que não haja aquela falsidade, aquela intriga. Porque eu vejo também que um dos grandes passos, uma das grandes coisas que as pessoas usam como argumento, eu vou falar a realidade que é um argumento de não congregar, de não estar junto com uma pessoa como igreja, é a falsidade, eu confiei, a pessoa foi falsa comigo. Mas eu sempre falo para a galera, cara, me fala um ambiente que não exista isso. Né? Vamos esquecer o contexto de igreja. Aí você tem família, existe isso dentro de família. Você tem seu emprego, existe isso dentro do emprego. Você tem a escola, a faculdade, o ciclo de amizade. Então isso é algo presente. Tá certo, nós como igreja deveríamos ser diferente, mas isso também é presente dentro da igreja. Então, mas como que a pessoa vai? Em algum momento ela vai raciocinar. Por que eu deixo de ir para a igreja? Por que eu vou para a igreja se lá eu estou vivendo a mesma coisa que aqui? Então nós temos que começar a olhar para as pessoas e querer estar com elas, e querer ser amigo delas, né? É abraçar, é estar junto. Então assim, e as pessoas entender que nós estamos aqui por elas, né? E interessante também, vocês falam aí, aqui, viajando aqui, essa questão de ter a aproximação, né? Às vezes a gente quer ter muito o nome de cristão, né? O nome de cristão, eu não sou cristão, mas às vezes de Cristo a gente não tem nada. Um exemplo aqui, você está falando aqui, eu viajando aqui, o tanto que Jesus ele nos ensinou naquele momento que ele começou a lavar os pés dos discípulos, né? Qual que o tanto que é algo que te aproxima, você lavar os pés de alguém, né? E Jesus ali naquele momento, além de lavar os pés dos discípulos dele, ele lavou os pés de alguém que ele sabia que ia trair ele mais tarde. Ou seja, mesmo Jesus sabendo que Judas ia trair ele, mesmo assim ele buscou ter um relacionamento com Judas. Buscou ali ter aquele contato, porque, qual que é assim como é que eu posso dizer assim, a forma mais assim simples, ou eu não quero usar a palavra
de humilhação, mas eu acho que vai ser assim, o que vai mais assemelhar naquilo que eu quero expressar, é você se ajoelhar e tirar os sapatos de uma pessoa e lavar os pés dela. Uma maior forma assim de simplicidade ou até de se humilhar ali no caso. Mostrar servidão extrema. Mostrar servidão, essa é a palavra. E é o que a gente não tem hoje. É o que o que nós como cristãos estamos falando que somos cristãos, não temos como cristão, né? Essa simplicidade, esse desejo de aproximação com o irmão, porque o irmão ele é xarope demais, o irmão ele é desonesto demais, e cada vez mais a gente vai distanciando daquele que mais precisa, né? Porque eu acho que o irmão ele não é merecedor, né? A gente está falando que depois do culto com os novos convertidos, e depois do culto com aqueles que congregam junto com a gente, né? Qual tipo de aproximação às vezes que a gente pode ter o depois do culto com aqueles que toca junto comigo em cima do altar? Qual que é a intimidade que eu tenho? Será que essa intimidade é realmente aquela intimidade que Cristo demonstra? Então, assim, às vezes eu fico viajando muito nessa questão, e ainda mais agora, né, nesse tema aqui depois do culto. Como que é como que a nossa vida tem que ser depois do culto? O cristão. Como que será que a nossa vida tem que ser? Beto, é interessante, porque a gente filtra as pessoas que a gente gosta, né? Na igreja. Aí a gente serve. Não é que a gente não tem nenhum prazer de servir, a gente serve. Mas a gente serve quem a gente quer. A gente não serve quem a gente acha que é bom pra gente. É isso. Então, assim, serve quem me serve, eu sirvo quem me serve. Isso, você filtra ali um grupo de pessoas e aí você serve a elas. E aí não é ser cristão, porque Cristo não saiu escolhendo, né? Eu vou ajudar esse ou esse. Se você for ler os evangelhos, Jesus Cristo teve vários encontros com a morte, né? Ele ia passando ali, a mulher ia levando o filho para enterrar. Ou ele estava no meio da multidão e chegou um homem e falou: minha filha está doente ali. Então ele foi se encontrando com a morte. E ele não filtrou nenhuma dessas pessoas, não. Você pode ler nos 3 evangelhos e em nenhum deles Jesus Cristo deixou de ressuscitar um morto. Nunca passou um morto na frente de Jesus e ele escolheu: esse eu vou deixar passar. Não, nunca teve esse. Então, ele serviu a todos, sem fazer acepção de nenhum. E aí a gente fica nessa de escolher. Né? E quando eu digo assim, a gente, não é só nós 3, digo assim, nós como igreja, escolhemos quem vai servir. Eu fico muito triste quando eu olho alguns irmãos que selecionam, né, as pessoas para evangelizar. Eu gosto de evangelizar para tal grupo de pessoas. Sendo que, na verdade, ele é chamado para evangelizar todos, porque o ID de Deus, né, que Jesus deixou escrito aí por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então não é pregar só determinado grupo, as pessoas que a gente se dá bem. Mas a questão de servir para ganhar, ela é muito interessante, porque entra naquele caso de que você vai ter que conhecer a pessoa de perto. Você não consegue servir alguém que você não conhece. Você não sabe o que a pessoa precisa, né? Então você tem que estar perto, você tem que conviver, entender a necessidade da pessoa e servir verdadeiramente. Detalhe, não é ir lá e servir assim: pastor Cleito está passando uma aperto aqui, precisa de dinheiro. Aí eu venho aqui e vou servir ele com dinheiro, porque eu tenho dinheiro. Não, é servir o pastor Cleito. Por quê? Porque eu entendo que ele é um homem de Deus, Deus tem um propósito na vida dele. Sou irmão dele, então eu amo, vou cuidar do meu irmão. Então eu não estou fazendo isso porque é uma ordem do céu. Eu estou fazendo isso porque isso arde na minha alma, isso arde no meu coração. Então eu tenho que cuidar dos meus irmãos, não é isso? Então, depois do culto, com os irmãos que eu quero ganhar, vou ter que ter esse cuidado. Então eu tenho aí 6 dias. Algumas igrejas têm muitas programações para envolver essas pessoas, e eu sou muito a favor disso, entendeu? E aí você envolve as pessoas nas programações ali, e aí consegue desenvolver um relacionamento melhor. Como que você vai saber o que a pessoa quer se você não convive com ela?
Entendeu? Então, assim, quando a pessoa que você já convive já é alguém da igreja, cara, a gente tem dois pontos que a gente precisa romper urgente dentro das congregações. É a minha dificuldade em servir o meu irmão e a dificuldade do meu irmão em falar, sabe? Os irmãos têm muita dificuldade em falar, que está passando por uma situação que precisa de ajuda. Sabe, na quarta a gente estava falando sobre oração, que Jesus pediu intercessão, Jesus Cristo. Ou seja, dentro da fé, você pode pegar Novo e Velho Testamento, desde o Haja Luz. Ninguém representa o Evangelho mais que Jesus Cristo, né? E ele pediu intercessão. Então, assim, o que custa a gente quebrar o nosso orgulho e dizer, eu estou precisando disso? Cara, você consegue me ajudar? Então, a gente tem que romper com o nosso orgulho e falar para os nossos irmãos. Porque a verdade é uma coisa, é muito fácil eu dizer que o irmão não me ajudou. Eu passei pela situação aqui, eu não vou nessa igreja mais não. Passei tanta coisa e ninguém me ajudou. Mas você passou sozinho, você não falou para ninguém. E aí você está esperando Deus revelar para os irmãos. Né? Então a gente tem que romper muito com isso. Porque tem muita gente que é muito boa dentro das igrejas. Gente que tem o coração muito aberto, sabe? Só que a maioria das pessoas que são boas, elas têm muita dificuldade em conversar. Você pode ver, as melhores pessoas, elas estão sempre ali calminha, na dela e tudo. E ela ora, ela jejua, paga um preço. E aí, às vezes, Deus até revela para ela, o irmão ali precisa de uma ajuda, sim, vai lá. Mas nem sempre. E às vezes o irmão está só esperando a oportunidade de ser útil. Às vezes também entra isso que a gente está falando, né? O relacionamento, né? Com quem que essa pessoa que tá passando necessidade tem um bom relacionamento para ela se abrir. É isso. Né? Com quem que ela vai, com quem que essa pessoa vai poder se apoiar, né? Então, assim, às vezes ela não tem ninguém, ou ninguém deu a total abertura, né, para que isso possa acontecer. Na verdade, vários casos, né? Vários casos dessa questão de relacionamento. Mas eu vejo que tudo que a gente precisa aprender, e Jesus, ele é um exemplo perfeito. Ele ensina, né, cara? Assim, Jesus, na sua simplicidade, ele tem um manual para a gente aprender, viver e sobreviver nesse mundo. Porque como que a gente pode ter um bom relacionamento depois do culto? Né? Como que a gente pode se achegar às pessoas depois do culto? Né? Como que a gente pode se entender depois do culto? Então a gente, às vezes a gente se perde nisso. Né? Eu preciso ter uma amizade, eu preciso ter como que eu posso dizer, alguém que me apresenta para alguém, para mim ter um relacionamento. Então eu vejo que nós, eu não vou falar mais igreja, mas eu vou falar que nós, né, nós como servos do Senhor, nós precisamos ser mais atento a essa necessidade, a essas pessoas que têm esse tipo de necessidade, porque a gente vai encontrar pessoas de tudo quanto é jeito, né? De tudo quanto é forma, problemas, necessidade. Então, assim, a gente vai encontrar pessoas que vêm com uma carga muito, muito grande. É ter essa sensibilidade, né? De entender o lado do irmão. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um problema. Cada problema ele é pessoal. Quando eu falo pessoal, é assim, eu posso até ter o mesmo problema que todos, que muitos. Às vezes eu tenho o mesmo problema de financeiro e outro irmão também está com problema financeiro. Só que isso vai ter um impacto maior para mim, vai ter um impacto diferente para o meu irmão. E a gente tem que ter essa sensibilidade, né? E isso falta também, né? E interessante que, como a gente está falando, Jesus, ele ensina tudo isso. Cara, eu não consigo parar de pensar aqui, quando nós começamos a comentar aqui, tanto que Jesus, ele
ele era humilde, porque a gente comentou aqui, e como que nós hoje nós aqui, a gente vai conseguir lavar os pés de alguém que a gente sabe que amanhã vai trair a gente, nós como ser humano? Como que eu vou lavar o pé de alguém que eu sei que amanhã ele vai... Então, assim, quando a gente olha para Jesus, a gente vê uma simplicidade e um amor tão grande que muitas vezes a gente tenta ajudar um irmão, quer ajudar o irmão, e aquela pessoa, aquele irmão ou aquela pessoa nos trai. E o que a gente faz? A gente não quer saber mais dessa pessoa. A gente ouve um irmão falando mal da gente, a gente não quer saber, a gente não quer nem ver esse irmão em frente. Que Deus manda fogo do céu, né? E queima Já vi isso esse acontecer. irmão. Então, como que a gente pode mudar um depois do culto, sendo que nós, como cristãos, não conseguimos mudar nem o nosso coração em relação ao irmão que fala mal da gente, ao irmão que trai a gente? Porque depois do culto nós estamos sendo igual as pessoas que não conhecem Cristo. É isso. Estamos sendo iguais às pessoas que não conhecem Cristo. É a multidão que ouviu a pregação e foi embora, né? E a multidão que ouviu a pregação e foi embora. Exatamente isso que está sendo. A gente tem que entender, não se trata, cara, do culto, igreja ali, não se trata de um encontro semanal. Se trata de um momento da gente fortalecer para algo que a gente tem que ser vivido o tempo todo. Que a gente vai viver. É o tempo todo que a gente tem que viver, né? Então, é bem isso. E aí, quando você entende essa pegada, o viver o tempo todo. Então, se eu vou viver o tempo todo, então, vamos lá, aquele filme que fez muito sucesso. Cara, o que Jesus faria diante dessa situação? Cara, mas o irmão, porque você não tem noção, dá vontade de pôr a cara do irmão num saco de pancada lá e descontar a raiva. Tá, mas e aí, o que Jesus fez por ele? Então, né? Se Jesus foi lá e deu a vida por ele, quem somos nós, cara? Para não ter um pouco mais de paciência, não saber contornar. Claro, tudo há limites, e eu como pastor já tive muita experiência disso. A gente só caminha até onde que a pessoa deixa, né? Não tem como passar se a pessoa não deixar entrar. Mas muitas pessoas, eu falo muito isso. O que a gente tem que entender, nosso irmão? Que muitas pessoas, ela vêm de uma vida destruída. Assim. Então, o mundo obrigou ela a ter uma máscara. O mundo obrigou ela a ter uma armadura. O mundo revestiu nela. Diante de tanta luta, diante de tanta falsidade que a pessoa viveu, ela foi obrigada a construir uma proteção por ela. Ela foi obrigada a colocar uma máscara de que ela é forte, uma máscara de que ela está alegre. Foi obrigada a colocar uma armadura diante de tanta pessoa que vem agredir ela. Sim. Então ela anda o tempo todo com a armadura, com a máscara e armada. Isso é um sistema de autodefesa que ela construiu no decorrer do tempo. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Por que a gente tem que ter essa sensibilidade? Porque nós, com a nossa boa vontade, vamos chegar e muitas vezes nós vamos ser as primeiras pessoas a bater de frente com essa proteção. Então não vai ser um primeiro contato amigável. Não vai ser um primeiro contato assim, que a gente olha, e claro, a gente tem amizade assim, que você, cara, naquele primeiro contato você fala que esse aqui é meu amigo, Deus trouxe isso aqui, a gente está junto, mas não vai ser assim com todo mundo, né? E você falou algo interessante que eu lembrei aqui agora também. Você falou que a gente tem que ter sensibilidade para a gente ir até aonde a outra pessoa permite. Aí eu lembrei aqui agora, Jesus na cruz e um lado um ladrão e o outro ladrão. Um decidiu meio que decidiu defender Jesus ali, né? Porque o outro ladrão lá estava falando, Jesus, se você é o Filho de Deus, por que você não desce da cruz aí e tal? E o outro não, cala a boca. Você está falando aí com o Filho de Deus.
Eu creio aí que Jesus falou para ele, né? Aí ele lá pegou e falou: Ah, Jesus, me ajuda a lembrar aí. Ah, Jesus, você que eu esteja com você, né? Me fale Nós estamos aqui porque nós merecemos, né? Ele falou assim: Mas aí não tem nada. Então lembre-te de mim quando estiver. lembre-se de mim. E Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E o outro ladrão? Ou seja, Jesus podia muito bem ter levado o outro. Jesus tinha um poder? Tinha. Mas Jesus foi só até na onde ele permitiu que fosse. E entra muito bem, não sei que você falou, né? Às vezes não adianta a gente também ficar batendo numa pessoa que realmente ela não quer ajuda, né? Até Jesus ele vai até na onde a pessoa permite que ele vá, né? Um exemplo bem claro é essa da cruz aí. E o depois do culto é algo assim interessante da gente se viver, né? Nesse ponto aí eu achei algo muito da hora, porque Paulo diz assim, ó, ser paciente com os novos convertidos, né? Ele fala pra gente ser paciente. E aí você vê Jesus no momento ali de dor dele, de sofrimento dele, ele teve tempo de ter paciência ali para converter uma pessoa na hora, né? Entendeu? Então assim, a gente muitas vezes não tem a empatia para entender que a pessoa que está ali te dando trabalho, que a pessoa que está te traindo ali, ela está num lugar exatamente onde você também já esteve, né? Porque você também é fruto de oração, alguém te suportou, porque, convenhamos, tem gente muito chata, parceiro. E aí você tem muita dificuldade, mas eu sou um cara muito chato, entendeu? Então assim, eu entendo que foi muito difícil para me convencer. Foi um processo de oração, foi um processo de jejum. Então, para eu chegar onde eu estou, me pagou um preço muito alto. E aí, às vezes, falta empatia da minha parte de entender a outra pessoa que está exatamente onde eu estava. Nós, como ser humano, o que a gente quer fazer no nosso momento de dor? A gente quer ser acolhido. Sim. A gente não quer acolher ninguém. É isso. Beto, a gente tem uma geração de pessoas muito boas, sabe? Gente que ora muito. Não é que não tem pessoas que se pareçam com Cristo. Tem muita gente boa por aí que ora, que jejua, paga um preço, sabe? Em contrapartida, a gente tem muita gente também que não está disposto, que não entendeu o seu chamado ainda, que não compreende para que Cristo chamou ela. E aí o que acontece? Quando que ela vai imitar Jesus Cristo se ela nem tem uma vida de intimidade com Ele? Sabe? É muito fácil dizer assim, seja imitador de Jesus Cristo. Para você que não conheceu a Jesus Cristo, você vai imitar quem? Às vezes não tem intimidade com Deus. E o depois do culto, cara, eu vejo muito isso. Como que você vai buscar a intimidade com Deus depois do culto? Porque às vezes a gente acha que o culto em si é só aquele momento que a gente tem que buscar Deus, né? O culto em si é só aquele momento que você tem que adorar, só aquele momento que você tem que levantar suas mãos, e é só aquele momento que você tem que entregar tudo que você fez durante os dias, as semanas, e naquele culto você entrega para Deus ali, você ora, você pede perdão, às vezes você pede mais alguma coisa durante a semana, mas e aí? Qual que é a sua busca que você tem com Deus? Qual que é até onde você está disposto a buscar para você ter essa comunhão com o Senhor? E às vezes nós como cristão, nós como evangélicos, né? A gente só tem tempo no domingo. A gente
A gente se desdobra na segunda para trabalhar, estudar, às vezes uma academia, às vezes quem é casado ter o seu relacionamento com a sua esposa, seu esposo, quem tem filhos, ter ali o seu momento com seus filhos. Isso vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado e no domingo você está ali de novo, no domingo ali, querendo receber de Deus algo. Puxado. E às vezes, quando você olha para trás e fala assim, poxa, que momento que eu tirei com o Senhor, que hora que eu conversei com o Senhor. E às vezes fica rotineiro, só domingo. O depois do culto só fica só domingo. De repente Só domingo. Só domingo. Só domingo. E você não tem um relacionamento com Deus depois do culto. Você não tem Não tem uma vida. Não tem uma vida com Deus depois do culto. E chega no altar, às vezes a pessoa que é do altar chega no domingo no altar pedindo para Deus fazer o que Deus tem de melhor na vida dele. É logo que viaja. Muitas vezes depois do culto a gente tem um título. A gente não tem uma vida, tem um Deus. A gente tem um título de cristão. Título de cristão. Eu sou cristão. Eu vou bater isso, vou andar com isso estampado no meu peito, na minha vida a semana toda. Eu sou cristão. Ah, você é crente? Sou cristão, eu sou cristão. Mas eu não tenho uma vida, né? E é interessante, Paulo, em determinado momento ele fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cara, será que a gente tem coragem de sair da igreja, chegar num domingo, na segunda-feira, no nosso serviço, escola, faculdade, e viver uma vida de tal forma que nós tenhamos autoridade para virar para as pessoas e falar: ei, olha como minha vida é, porque a minha vida imita Cristo. Forte, né? Forte. E pensando nisso aí que você falou agora, pastor, nós estávamos falando sobre a igreja ter um relacionamento com os irmãos. Aí, como que a igreja ou como que os irmãos podem ter um relacionamento um com o outro se não tem com Cristo? Então, se eu não tenho um relacionamento com Cristo, eu não vou conseguir ter um relacionamento com meu irmão. Então, às vezes, pode ser que o depois do culto se resume mais a mim com Deus. Como que eu posso ter um relacionamento saudável com meu irmão? Como que eu posso confiar, crer? Como que eu posso buscar ou pregar ou falar de Jesus para meu irmão ou para um convertido ou até mesmo conversar, que nem a gente está conversando aqui um com o outro, se não tem um relacionamento com Deus. É isso. Então, o que eu vejo aqui, esse tema, depois do culto, agora viajando aqui, cara, eu acho que é mais relacionamento, o depois do culto, eu e Deus, do que eu e meu irmão. Sabe o que é da hora, Beto? É assim, é porque a gente pensa que o relacionamento com Deus é durante o culto. E o relacionamento com Deus é igual vocês estavam falando antes. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Sabe? Não é porque você tem tantas ocupações que você não vai conseguir falar com Deus. O falar com Deus é o tempo inteiro. Sabe? Se não me engano, o David, o Chu diz, quando eu oro 4 horas por dia, o problema é que eu ia demorar para resolver 4 horas, eu resolvi em 10 minutos. E aí, quando eu não oro, o problema é que eu resolveria em 10 minutos, aí eu gasto 4 horas. Então, assim, é muito disso. Então, você precisa investir tempo de qualidade com Deus. E aí é o que eu te falo. Você sobe na sua moto, você vai daqui para sua casa, você vai orando, cara. Você quer enganar quem? Esse é o ponto. Jogar uma bomba. Beleza. Então a gente entendeu. Depois do culto você tem que ter um relacionamento com Deus. Mas o que define o relacionamento com Deus? Com a intimidade, proximidade. Porque a gente vê muitas pessoas. Eu lembro do irmão da igreja uma vez, sem querer falar, criticar. Ele só chegava atrasado nos cultos.
Ele fazia parte da equipe de louvor na época. E toda vez que ele chegava atrasado, ele falava: Deus sabe todas as coisas. Aí eu virava para ele e ficava: o fato de Deus saber todas as coisas não faz você certo. Não que Você lembra, continua errado. Mas a questão é, esse ponto, se você for perguntar para 100 pessoas que você vê na rua se a pessoa tem um relacionamento com Deus, provavelmente as 100 pessoas vão falar que tem. Por quê? Porque tudo ficou relativo. Na nossa atualidade, hoje, para muitas pessoas não existe pecado, existe um ponto de vista. Sim. Não existe uma cobrança, existe um julgamento. Então ficou tudo muito relativo, muito simples. Então, quando se fala de relacionamento com Deus, não é algo que a Bíblia ensina mais, mas se tornou algo pessoal. Relacionamento com Deus é aquilo que eu entendo que eu tenho que ser. Então, por isso que eu estou jogando aqui, o que de fato define um relacionamento com Deus? O Juscelino mencionou aqui a oração. A oração nos aproxima de Deus. A oração é algo realmente que vai nos aproximar de Deus. Tem até um pastor que ele fala que a oração, a gente vai pedir muito para Deus, é claro, mas quando você ora muito, você vai começando a, aos poucos, deixar de ter a oração centrada em você, em receber, e você vai começando a ter oração te aproximando de Deus de tal forma que você começa a querer e entender o querer de Deus para as nossas vidas, né? Então, a oração é né? A gente entende o jejum como uma forma de relacionamento com Deus também. Sim. Eu vejo muitas pessoas, eu não consigo vencer um vício, eu não consigo vencer um obstáculo. E muitas vezes o jejum é a mortalidade da carne, ela vai nos dar força para vencer algo. Então o jejum também é algo que nos aproxima de Deus. Mas e o que mais? O que definiria? Para que não seja meu pensamento, meu ponto de vista, mas que seja algo realmente que vai me aproximar de Deus. Uau. Bom. Inevitável. A Bíblia, né? Aqui é onde morre todos os achismos. Tudo que eu acho, tudo que eu penso, né? E aqui vem a verdade. Eu sou pastor, se eu começar a falar, eu falo muito, mas, cara, viagem. Quando se fala de Bíblia, existe uma controvérsia entre muitos pastores. Alguns pastores falam que você não deve ler a Bíblia, você deve estudar a Bíblia. Outros pastores falam que você tem que ler e tem que estudar. Só que a Bíblia ensina algo que as pessoas muitas vezes não levam em conta. O que é o certo? É ler ou estudar? A Bíblia fala que a gente tem que ler, que a gente tem que estudar, que a gente tem que praticar. Sim. Não é meio termo, não é um dos três. É os três. Né? Na sua pergunta aí, eu estava aqui viajando aqui pensando, caramba, eu acho que eu só consigo tentar responder olhando para mim, né? O que eu estou vivendo hoje em si, para mim tentar decifrar realmente o que é o relacionamento com Deus, né? Hoje, se eu for responder isso hoje, eu respondo que o relacionamento com Deus, cara, é a convivência com Deus. A gente acorda, a gente conversa com Deus. A gente tá indo para o trabalho, a gente conversa com Deus. Você tem um tempo determinado, você lê a Bíblia e conversa com Deus. Você tá com uma dificuldade, tá com um problema, você conversa com Deus. Você quer agradecer a Deus por uma bênção, você conversa com Deus. Você quer pedir algo, pedir uma cura, você conversa com Deus. Então hoje, o que eu estou vivendo hoje, eu creio que nesse momento que eu vivo, eu posso definir o relacionamento com Deus, a minha amizade que eu tenho com Deus. Sim. A amizade que eu tenho com o pastor Cleito aqui, já vai inteirar uns 30, quase 30 anos. Calma. 29 anos. Então a gente já passou por várias coisas, né? A gente conhece várias coisas um do outro. E isso
com isso a gente gera uma conexão, gera um relacionamento. Convivência gera relacionamento. Convivência gera um relacionamento e gera uma amizade também. Então eu vejo isso muito, muito igual ao que a gente tem que buscar diante de Deus. Às vezes a gente pensa que só porque a gente não vê Deus, que Ele não está presente, gera aquela dificuldade da gente querer conversar com Deus só na hora que você vai dormir, que você vai orar, que você tem que conversar com Deus, né? E aí aquela oração, Deus abençoe o diabo, Você já vai quase orar, dormindo e quase dormindo. Daí tu fala assim, ô, mesma oração de ontem. Então hoje eu defino o meu relacionamento com Deus amizade. Porque não é só aquela coisa que eu só busco a Deus quando eu preciso de algo. Cara, todo momento, e às vezes eu tô andando, eu lembro de uma pessoa, nossa, preciso orar por ela, eu já começo a conversar com Deus, nossa Deus, nossa, podia ser sim, Deus tal, nossa Deus, isso é maravilhoso e tal. Então, praticamente hoje eu passo quase o meu dia inteiro conversando com Deus, salvo algumas horas que às vezes você está com a cabeça muito no trabalho e tal, mas logo depois você começa a lembrar que você tem que conversar com Deus. É tão interessante que quando você começa a ter esse hábito, você começa a sentir falta de conversar com Deus. Sim. E quando você conversa com Deus, você não quer parar, né? Mas mais cedo eu estava orando ali, eu não queria parar. Mas aí eu lembrei, eu falei, nossa, eu estou aqui na casa do pastor, né? Eu tenho que ir, sim, ficar... Mas eu não queria parar, eu queria continuar orando, eu queria continuar conversando com Deus. Então, eu defino isso, amizade. Eu acho que hoje, amizade, porque amizade é isso, amizade é conversa, relacionamento, é companheirismo. E a viagem? Amizade gera confiança. Sim. Olha a profundidade disso. Cara, você confia que seu amigo ele vai te ajudar, né? Igual a gente tem amizade. Cara, confio plenamente em vocês. Por quê? Por causa dessa proximidade. A amizade é dessa confiança. Se a gente chega diante de um Deus que a gente não tem amizade, a gente não tem um relacionamento, não tem uma convivência, né? Como que a gente vai entender a grandiosidade desse Deus? Então nós vamos entrar naquilo que a gente conversou na célula esses dias, que é o quê? Limitarmos Deus aos nossos problemas. Colocar limite no agir de Deus baseado no tamanho dos nossos problemas. Por quê? Porque a gente não tem intimidade. A gente não tem a vivência. Então a gente começa a crer que Deus ele só é do tamanho daquilo que a gente conhece dele. E Deus ele é muito infinitamente maior, né? É bem interessante porque a gente põe Deus dentro de um cubo, né? E Deus pode ir até aqui, pode fazer assim. E na verdade a gente não tem nenhum conhecimento. A pessoa mais íntima de Deus não consegue medir o tamanho de Deus, né? Por mais íntimo que você seja, você não consegue. E aí uma pessoa que não desenvolve esse relacionamento, essa amizade, essa confiança, acaba que ela vai estar sempre limitando Deus ali em tudo, sabe? E aí os jovens principalmente, porque o jovem tem muita questão dele de ser ansioso pela própria vida, né? Ele quer ter o cuidado ali de moldar as coisas como ele quer, né? Quem aqui não queria, não, Senhor, eu quero um relacionamento, mas é assim. Não, Senhor, eu quero estudar, mas eu quero me formar nisso aqui. E às vezes você, por não ter intimidade, não ter amizade, proximidade com Deus, você acaba construindo uma vida e Deus está aqui com tudo prontinho para você. E para um jovem que está, às vezes vai... Jovem não, né? Qualquer um que tiver, que vai assistir,
às vezes vê a gente conversando aqui e pergunta, nossa, como que isso é possível, né? Às vezes ter essa amizade com Deus. Não tem outro caminho. Eu nem vou usar a palavra orar, eu vou usar a palavra conversar com Deus. Você só chega numa amizade com Deus você conversando com Deus. Não tem outro caminho, não tem outro lado. É conversar. Conversar como a gente conversa, como a gente está conversando aqui, como a gente conversa com um amigo. Conversar. É importante saber também que não existe a necessidade da perfeição, né? Peraí, tem que ser bom de palavras, eu tenho que conhecer muita coisa. Não, cara, eu falo abre a boca eu e sou fala. gago. Eu gaguejo com Deus às vezes, tô orando, eu gaguejo, Deus entende, Deus sabe, foi Deus que me fez assim, né? A gagueira, eu sou descendente de Moisés, na Bíblia fala, né, que Moisés tinha a língua pesada, aí os estudiosos entendem que ele era gago, né? Então eu sou meio descendente. Deus usou Moisés, né? Então, tá aí. Pois é, então assim, depois do culto, a gente abordou aí, depois do culto para os novos convertidos, né? E o depois do culto para aqueles que são convertidos. Sim. Então, depois do culto aí é algo muito, muito extenso, né? Para a gente estar... É porque é igual você falou no início, é onde a vida começa, né? É onde a gente começa a viver realmente, porque dentro das quatro paredes da congregação, a gente está entre irmãos, entre amigos, entre pessoas que a gente gosta, a gente está se alimentando, a gente está orando, a gente ouve uma palavra maravilhosa, um louvor maravilhoso. Então ali você está no ambiente mais amigável possível. Depois do culto você sai para um ambiente mais agressivo que existe, que é o mundo. Cara, que viagem. Para muitas pessoas, o domingo à noite é o dia que a vida acaba. Sim. Né? O número de suicídio de domingo à noite é muito alto. Muitas pessoas entram numa tristeza muito grande. Aí você pega e fala, depois do culto é onde a vida começa. Cara, isso é muito forte. Domingo à noite não é o dia da morte, não é o dia da tristeza. Domingo à noite é o dia que a vida começa. O dia que a vida começa. Quando você tem relacionamento com Deus, então, e aí você tem entendimento, né, de que você saiu ali, você está exposto a uma situação, mas você tem um Deus que é maior que tudo aquilo, entendeu? Eu gosto de pensar assim, cara, Deus me fez. Deus fez o mundo inteiro. Então essa situação que eu estou passando não é maior que Ele, está no controle dele. Calma aí. Então, depois do culto, se você tem um relacionamento com Deus, cara, é impossível a sua vida não andar. É impossível. Você saiu da segurança das quatro paredes, mas o mundo não te assusta. O que Jesus fala lá em João 17? Eu oro, Pai, para que o Senhor não tire do mundo. Não é isso? Não tirar. Então, o próprio Jesus sabia que a gente ia estar aqui exposto a tudo isso. E tanto que ele fala, no mundo tereis aflições. E aí a gente vê um monte de irmãos que estão aflitos, preocupados. E que tudo isso, Deus é quem vai cuidar, cara. Deus é Faltando aqui interessante. Qual que é a doença do século, né? Ansiedade e depressão. E, cara, o relacionamento com Deus, ele tira isso. Tira isso. Não estou falando que a gente não está sujeito a isso, claro que a gente vai estar, mas a gente é bombardeado o tempo todo com tanta notícia, tanto problema, tanta situação, que muitas vezes assim, a gente vai desesperar. Sim. E a gente vai fazer muitas vezes como Pedro, começa a andar sobre as águas, vai esmorecer, vai afundar. Mas aí que entra a grande jogada. Nós olhamos para Deus, olhamos para Jesus, cara, a gente não cansa, a gente se renova. Nós estávamos falando mais cedo, né? Por que as misericórdias de Deus se renovam? Cara, a gente vai se sujar todos os dias. A Bíblia fala que nós somos pecadores e pecamos todos os dias. Mas aí a Bíblia também fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Sim. Então, não olhar para o mundo, não desesperar com o mundo, porque nós temos um Deus que nos supre todos os dias. E aí a gente vai falar de santidade, né? Que as pessoas pensam que a santidade é você ser a pessoa mais pura, mais limpa. Quando não na verdade ter pecado. eles põem nessa caixa, né? Quando na verdade a santidade é você viver se limpando no dia a dia, né? Você viver se melhorando, entendendo ali o que acontece muita coisa, muitas vezes a gente não entender o que é pecado, o que não é pecado.
né? Porque a Bíblia, ela fala sobre alguns pecados, mas tem muita coisa que passa batido. E aí o irmão não tem entendimento do que é e o que não é. Eu vi uma frase uma vez, eu vi um pastor uma vez falando da seguinte forma: nós não somos pecadores tentando ser santos. Somos santos. Santos lutando contra o pecado. Isso é fera. E é muito nessa esfera. Então, assim, muita gente quer falar com Deus e fala assim, não, eu vou congregar, eu vou procurar uma igreja depois que eu mudar, depois que eu melhorar, né? E a santidade, ela não vem assim. Cara, eu falo, se tiver algum testemunho, vocês podem contar. Se tiver alguém que vai ver esse trem e tiver acontecido isso, pode comentar aí que eu quero ver esse trem. Eu não sei da história de alguém que se converteu sozinho, trancado num quarto, se limpou todinho para poder ir para a igreja, para poder tentar ter um relacionamento que foi limpo antes. Não conheço. Até mesmo que tem uma coisa interessante. Deus, o relacionamento com Deus, a proximidade, a vivência, nos leva a entender, e a Bíblia, com a prática da Bíblia, nos leva a entender o padrão do que é certo e do que é errado. Sim. O que eu posso e o que eu não posso. Então, se eu pego e entendo que em algum momento eu preciso ser puro, eu preciso ser limpo, eu preciso estar preparado para ir para Deus, então todo esse contexto é baseado no quê? Se eu não tenho uma intimidade com Deus para saber o que é certo ou errado, né? Então, se eu não tenho essa vivência com Deus, então eu vou achar que isso é certo, e às vezes isso é contra a Bíblia. Sim. Contra os princípios bíblicos. Eu vou entender que isso eu posso, mas muitas vezes essa prática ela é contra um princípio bíblico. Só que eu vou basear no meu entendimento, vou basear na minha cultura, naquilo que eu aprendi na minha família, de infância, aquilo que eu cresci vendo, aí eu passo a entender que aquilo é certo. Então não existe essa questão de falar, quando eu estiver pronto eu vou para Deus. Não existe esse negócio, quando eu não tiver pecado eu vou para Deus, porque o que define o que é ou não pecado, se a gente não tem uma vida com Deus, a gente não vai ter um entendimento Sim. do que seja. Né? Claro que tem umas coisas gritantes, né? Tipo os 10 mandamentos ali, que todo lugar tem, e muitas pessoas, mesmo não sendo cristãs, elas entendem aquilo ali como algumas práticas erradas para não fazer. Mas a grande maioria das coisas não vai acontecer. Então a gente precisa ter esse relacionamento com Deus, essa vivência com Deus, para que a gente entenda que a gente vai conseguir em Deus mudar de vida. Se a gente ficar nessa de que primeiro eu vou ser bom, primeiro eu vou ser perfeito, primeiro eu vou esperar o tempo para depois eu ir para Deus, eu vou acabar que eu não vou. Até porque nesse caso não faria sentido o versículo que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Já a verdade. Você precisa conhecer primeiro para poder ser liberto. Você não vai ser liberto antes para depois desenvolver um relacionamento. É impossível. Aí a palavra de Deus teria que ser descumprida, né? Para que isso acontecesse. Você teria que ser liberto antes de conhecer a Cristo. Sendo que o homem já nasce pecador, sim ou não? Nasce pecador. Cara, a gente precisa dessa vivência com Deus. Sim. A gente precisa dessa intimidade, desse relacionamento com Deus. Só que a gente às vezes prioriza tanta coisa, e eu vou falar, não estou falando de pecado, eu estou falando de priorizar algumas coisas. A gente acorda cedo e a gente vai para o nosso trabalho, a gente trabalha o dia todo. A gente chega e a gente quer fazer alguma outra coisa, a gente quer fazer uma situação, sair, resolver um trem, às vezes estudar e tudo. Então vamos falar assim, a gente precisa de uma convivência com Deus, mas tudo que nós temos dado para Deus durante a semana, depois do culto, é o resto. É os nossos 5 minutos de oração quando a gente deita na cama para dormir, né? Isso quando a gente não faz aquela oração, Deus, é a mesma oração de ontem. Deus abençoe os meus pecados. Abençoe os meus pecados. Livra do Senhor. Então a gente precisa. E como a gente falou aqui, depois do culto, muitas vezes a gente só tem o título. A gente precisa, a gente tem o título, mas qual que é a realidade? Mas é que tá, pastor, porque o que eu não consigo compreender da questão em si é o que limita, o que me impede de ter um relacionamento com Deus no decorrer do dia. Porque, vamos lá, 30 anos atrás aí você vai perguntar para as senhorinhas aí, elas
chegava do culto, aí na segunda ela ia lavar roupa, louvando ao Senhor, ela fazia tudo. Cara, Fazia almoço louvando, adorando. Então, em tudo, ela estava tendo um relacionamento com Deus. Vivia o dia a dia dela tendo um relacionamento com Deus. E aí, hoje a gente põe como empecilho, não é que as coisas estão roubando o lugar de Deus, a gente está dando. Porque eu vou falar para você, trabalhar o dia inteiro não me impede de ter um relacionamento com Deus. Não impede. Não me atrapalha. Eu posso falar com Deus o tempo inteiro. Não é isso? O véu se rasgou, não foi para isso? O propósito não era justamente esse? Que eu pudesse andar e falar com Deus. Não preciso mais que o sacerdote entre no santo dos santos ali e faça sacrifício por mim. Eu posso falar com Deus o tempo inteiro. Cara, teve um tempo da minha vida que meu momento de maior intimidade com Deus durante o dia era a hora que eu estava indo pro serviço. Eu passava da minha casa até o serviço, era 40 minutos de moto. Era 40 minutos falando com Deus, e era de muita intensidade, cara. Eu sentia muita presença de Deus. Então, realmente, não há limitação. Nós colocamos, mas não há limitação. É isso. Então, assim, às vezes eu penso assim, a gente geramos uma geração de cristãos tão fracos, a palavra é essa, tão fracos, que eles são incapazes de manter um relacionamento com Deus com toda a intensidade se eles não estiverem concentrados só nisso. Porque, vamos lá, de moto você tem um relacionamento com Deus, andando de moto, no trânsito. Você está trabalhando aqui, você está resolvendo várias coisas, mas não é entre uma coisa e outra, é durante uma coisa e outra. Deus está contigo ali, ou não? Ou é você dar conta de fazer tudo sozinho? Você não precisa de Deus. Precisamos o tempo todo, né? Entendeu? Então, Não conseguimos fazer nada sem Deus. se em tudo a gente é dependente dele, em tudo o relacionamento já está acontecendo. É porque a gente parece que precisa de um óculos para enxergar, mas está ali. Sabe? Eu falo por mim, quantas vezes eu tô ali, aí olho projetos, ali tô batendo cabeça e de repente me vem à memória um texto, um versículo da Bíblia. De repente ali o Espírito Santo fala alguma coisa comigo. No meio do trabalho ali, não atrapalha o meu trabalho. Sabe? Meu momento de lazer, todo mundo sabe que gosta de jogar. Tô jogando. Cara, não impede de ter um relacionamento com Deus. Não me impede, nada impede. Então assim, a nossa geração ela impõe dificuldades em algo que Jesus Cristo lá na cruz já foi lá e simplificou o máximo possível. Não tem como simplificar mais. Se Jesus voltasse, fosse fazer tudo de novo, ia ser o mesmo efeito. Não vai ser mais fácil do que já é. Entendeu? A dificuldade que impõe a gente. E não tem. É verdade, isso aí, a gente cria barreiras. Então assim, eu compreendo o que acontece. Tem muita gente que está cansado. E quando eu falo cansado espiritualmente, que não consegue desenvolver um relacionamento com Deus, porque o espírito daquela pessoa já quebrou a tal ponto que o próprio espírito dele não consegue, a alma dela não consegue enxergar Deus. E aí eu entendo que é a hora que eu, como cristão, preciso estar lá. Eu preciso estar próximo para ajudar essa pessoa a reconstruir, sabe, a se reerguer, entender que existe um Deus que cuida dela, que ama ela, que quer que ela se levante, que quer que ela prossiga, que tem um propósito na vida dela. Essa aí é a minha hora, é a sua hora, tá bom? Mas até então, todas as dificuldades são impostas por nós mesmos. Nós criamos as barreiras, né? Não existe nada que Deus impõe para atrapalhar. Pelo contrário, o que está escrito lá? Nem a profundidade, nem o distante, nem o porvir, nem o medo, nem as alturas. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Então, qual que é o problema? Eu tava vendo você acabar aí, tava viajando aqui. Você viaja aí. Moço, viagem demais. Tal. Aí, pra tentar, assim, trazer uma clareza melhor, fazer uma pergunta pra você. Por exemplo, então hoje, tirando assim, tirando assim sua o ministério assim e tal assim, o que você mais ama fazer hoje? Assim, ou trabalho, ou viajar, ou uma coisa que você ama fazer, que quando você faz o coração chega assim, Os passeios de moto. passeios de moto. E você?
que você faz? Eu gosto de jogar. Jogar. E vocês fazem isso com facilidade. Sente falta de fazer isso. E você estava falando, eu estava viajando nisso. A gente sente prazer em fazer aquilo que a gente ama. Então, se você não ama e está na presença de Deus, você não consegue fazer isso. Matou a charada. Então, se você não ama estar na presença de Deus, você não vai conseguir fazer isso com facilidade. Então, nós temos que amar estar na presença de Deus. A gente tem que desejar estar na presença de Deus. Desejar ter um relacionamento que quando você... Às vezes a gente não consegue amar isso de cara. Às vezes você não consegue ter isso de cara. Mas é o que o que a gente está falando, convivência. A gente tem um relacionamento, a gente ama estar na presença da pessoa. A gente sente falta de estar na presença da pessoa. Porque você teve um relacionamento, naquele relacionamento você teve convivência, teve conexão, passa a ter um amor pelaquela pessoa, quer estar na presença daquela pessoa. A gente joga para Cristo, é isso. Aí é o tanto que é forte. Se eu não amo, se eu não desejo estar na presença de Deus, o céu não é um lugar para mim. Ir lá vai ser o tempo todo. É isso. Né? Mas aí parte, né, a questão do Espírito Santo, né? Porque assim, você ama alguém que você não conhece? Não. Quem é que nos apresenta Deus? Espírito Santo. Ou um amigo. E aí que tá. O Espírito Santo é quem conhece o coração de Deus, né? E eu gosto muito de pensar que Deus, ele tem sentimentos. Você tem. E aí, quem entende melhor do que o Espírito Santo? E aí, cara, qual que é a dificuldade de você te perguntar? Né? Só perguntar mesmo assim. Porque, vamos lá, Jesus Cristo fala assim: eu vou, mas eu vou deixar aqui o Consolador com vocês, tá? Então, até Jesus voltar, quem tá com a gente aqui? Custa eu perguntar para ele. O que eu faço, Espírito Santo? Eu quero estar mais próximo do Pai aí. Eu queria entender o coração dele aí. O que é? Eu acho muito da hora. Tem um pastor lá na minha cidade que ele sempre fala assim: cara, tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu amo Deus Pai. Sou muito grato por tudo que Deus Filho fez. Cara, mas o Espírito Santo é o que está aqui comigo agora. E eu amo tanto, mas tanto, que toda vez que eu estou conversando com ele, eu sinto que eu conheço muito mais de Deus. Então, não é isso, não é muito sobre isso, você conversar. Ariel, tanto que é sério. As pessoas muitas vezes reclamam de ser sozinhas, né? E tô triste que eu sou sozinho. Mas, cara, não há relato na Bíblia de que o Espírito Santo voltou. Não tem. Ele está aqui, ele é o nosso Consolador e eu creio bastante que ele anseia ardentemente por um relacionamento conosco. Então, como que a gente muitas vezes acha que estamos sozinhos? Talvez porque a gente não crê na realidade do próprio Espírito Santo. E bate na fábrica de relacionamento. E eu vou olhar agora para um outro ângulo. E tentar assim trazer uma ideia do porquê que muitas pessoas, elas às vezes, ou pode ser até enganadas no caso, não quer ter um relacionamento com Deus, porque elas amam estar no pecado. Elas amam o mundo. E às vezes ter um relacionamento com Deus vai tirar, na visão dessas pessoas, o que elas mais amam, às vezes
beber uma bebida alcoólica, às vezes um jogo ou sei lá, essas coisas que a gente conhece. E essa enganação de amor por, por aquilo que elas acreditam que é amor, que às vezes afastam ela do verdadeiro amor, que é Cristo. E traz essa falsa ilusão de que aquilo que ela faz no mundo realmente é a felicidade que ela está procurando, que essa pessoa tá procurando. E perde o verdadeiro amor, que é o amor de Jesus Cristo. Eu estava viajando aqui de novo enquanto você estava falando. Caramba. Mas está escrito, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu falo isso porque teve um tempo, eu acho que é um pouco antes de eu me converter. Cara, eu amava fazer as coisas que o mundo oferecia. E às vezes, nossa, velho, eu lembrei do negócio aqui, então. E às vezes tinha às vezes, amigo da gente, que quando a gente era lá do tempo de colégio, amigo da gente que era cristão, né? E a gente pensava assim, pô, pra que esse gosto de ser crente? Quadrado. Né? Porque não conhecia. Eu não conhecia o verdadeiro amor. E a gente amava as coisas que a gente tinha, que a gente conhecia, que era o que foi apresentado pra gente desde quando a gente nasceu, que eram essas coisas do mundo. Quando a gente fala coisa do mundo, é essas coisas que não atrai a presença de Deus, né? No caso. Então, às vezes, a gente tem muito isso. Se eu for crente, eu não vou poder fazer mais aquilo. Se eu for crente, eu não vou poder fazer mais aquele outro. O crente, ele é quadrado demais. O crente é isso, o crente é aquilo. Mas é porque a gente realmente... A gente acha que ama alguma coisa, mas na verdade é apenas ilusão. E às vezes tem esse porém. A nossa alma é de procurar, né? É preencher um espaço Que é que é de Deus. E aí acaba que ela começa sempre a procurar e a pegar a tudo e todo e qualquer tipo de distração, sabe? Porque se ela não achar o caminho para Deus, ela vai criar um deles para ela. porque tem a necessidade, né, de ter um salvador. Sim. Tem a necessidade. E aí que tá, né? Porque muita gente constrói esse altar no coração delas, no altar para o álcool, no altar para a prostituição. E aí ela cria muitos amores e ela não preenche o vazio. E custa muito pagar um preço depois para derrubar esses altares. Porque essa pessoa um dia ela vai ter um encontro com Jesus. E aí ela pensa assim, não, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas tudo que você fez, você tem que pagar. O que planta, colhe. Não, mas Jesus, eu nasci de novo, Jesus me libertou de tudo isso aí. Vai pagar. E aí, às vezes, o preço é muito caro, porque você constrói um altar durante muito tempo. Muito tempo. O famoso bezerro de ouro. E aí, nesse processo, muitas pessoas não querem abrir mão do bezerro. Não quer. E aí, quando tem a oportunidade de ter um encontro real com Jesus, e aí esse bezerro já está grande, sabe? E aí às vezes o preço fica muito alto, e aí a pessoa às vezes até desiste, porque ela acha assim, não vale a pena, não vai. Outros acham que o bezerro é tão pequeno que diz, não, mais à frente eu vou me converter assim, mas agora não. Então assim, esse amor ao mundo, ele parte muito disso, sabe? Da necessidade humana de adorar alguém. O ser humano precisa de um salvador e ele sabe disso. Em espírito, alma e corpo, ele sabe disso. E ele vai procurar. E se ele não encontrar Deus, ele vai criar um Deus. E principalmente o brasileiro ele tem uma cultura idólatra, né? Então, isso até a gente vê, independente da religião, até mesmo dentro do cristianismo,
As pessoas idolatram, né? Você tem essa tendência de idolatria, né? Então, vai construir seus deuses, vai construir os bezerros de ouro no decorrer da vida. Então, a gente tem que ter estar atento a isso, né? Tem que. A necessidade de Deus é tão extrema, né? Que às vezes a gente, que nem vocês estão falando, né? É tão extremo, é tão assim, é palpável que qualquer outra coisa, se a gente não tiver Deus, qualquer outra coisa serve. Tanto que a nossa necessidade é extrema de ter algo para preencher o que está faltando, que é só Deus que preenche. Tanto que é grandioso essa necessidade de preencher o que falta. E aí é onde eu fico preocupado, porque por ter essa necessidade muito grande, constrói-se muitos altares com fogo estranho, muito mesmo. E aí, cara, quando você para ver alguém no processo de libertação, sabe? Eu falo por mim mesmo, não falo das outras não, eu construí muitos altares antes de encontrar Deus. E aí nesse processo de libertação, para você derrubar esses altares, para você desfazer esses deuses que você criou dentro de si, acaba que muitas vezes você sofre algo que você poderia ter evitado. Está enraizado, né? Parece que tá. Mas é isso que acontece, está enraizado. A sua alma, ela criou uma dependência daquilo tão grande e esse altar não cai. Sabe? Quando você vê quantos dos nossos irmãos começam a caminhada e tropeça e cai. Aí você fala, mas por quê? Porque não conseguiu derrubar o altar que ele construiu ali. Não conseguiu. Não é um processo simples. Sabe? Porque a gente pensa que a libertação ela vem junto com a conversão, né? E ela é um processo muito doloroso. Quando você levanta a mão assim, eu aceito Jesus. Aí, amém, todos os seus pecados foram perdoados, todos os altares foram quebrados. Não é. Sabe? Você é salvo, você pode ser salvo. Mas enquanto você estiver em vida, você vai ter o trabalho de se purificar, de limpar, sabe? Hoje eu tenho o amor de Deus, então eu não preciso mais amar isso, nem aquilo, nem isso. Então você vem derrubando os altares no decorrer da vida. Eu vejo uma passagem bíblica que reflete muito nisso aí, quando Lázaro é ressuscitado, né? Se for estudar lá como é que tem toda a tumba de Lázaro, a gente vê que Lázaro ficou 4 dias, no quarto ele ressuscitou ali, então teve um milagre, é realmente um milagre. Só que aí Jesus ele fala uma situação que é muito interessante. Quando Lázaro vai para fora, Jesus pega e fala, tirai as ataduras, né? Por que o milagre não foi completo, vamos dizer dessa forma? Por que ele já não veio vestido com as vestes novas, sem as amarras, sem as ataduras? Qual que foi a necessidade de Jesus virar ali para as pessoas que estão aí e tirar dele? Se ele ressuscitou, por que ele mesmo não fez isso? Então você vê que há e ele já tinha vivido o milagre. Mas você vê que existe uma necessidade de uma ação acontecendo depois disso. Sim. E aí entra bem isso que você está falando. A gente aceitou Jesus. O pecado ele foi perdoado. Nós somos uma nova criatura. E Deus fez todas as coisas novas. Mas há um processo. Aquilo que a gente plantou, muitas vezes a gente vai colher. Vai colher nessa nova vida. A gente vai colher. Então, assim, esse processo ele vai acontecer, né? É inevitável. Cara, às vezes a gente fica viajando nesse filme, né? Viajando. Aí, alguém solta assim que, caramba. Pior que é verdade, né? Você fica viajando assim, tanto que você vai aprendendo, você vai. Às vezes você já ouviu, você já leu isso, mas quando a pessoa fala assim, caramba, como nunca vi isso? Dessa forma eu ainda não tinha, eu não tinha observado, eu não tinha visto, né? Tanto que a palavra de Deus ela é tremenda, né, cara? Ela é viva, né, cara? Viva.
Caramba. No decorrer dos anos a gente vai, querendo ou não, sendo treinado mais e mais para ter esse entendimento, né? De como que a palavra ela se renova e a palavra, cara, eu não consigo achar um alicerce mais poderoso na vida do cristão. Porque quando você está envolvido ali na palavra, você adquire tudo. Conhecimento de Deus, intimidade com Deus, maturidade, libertação. Você é treinado para uma vida nova. E aí é o que eu digo. Muitas vezes dentro da palavra, a gente consegue romper com os altares que a gente construiu. Consegue. Porque você aprende que ali você não tem que pagar um preço mais da forma que você pagaria antes. Você não tem mais uma condenação ao inferno. E aí até a dor nessa terra torna-se um sofrimento leve e momentâneo, porque você entende que existe uma eternidade. Olha só, vamos lá. O pecado que antes você pagaria com a eternidade em sofrimento, hoje você vai pagar com um sofrimento que é leve, passageiro, né? Essa vida aqui. Não é uma troca agradável? Porque assim, eu vejo assim, eu consigo derrubar um altar se eu conseguir pagar o preço, mas a eternidade é algo que me pega. Vou puxar para um tema que acho que não vai fluir nele também. Aí você mencionou sobre a palavra. Lá no Salmo 1, né, fala: feliz o homem que lê, que medita nessas palavras. Fala muito sobre isso aí. E, cara, é engraçado quando se fala da Bíblia. As pessoas muitas vezes não acreditam, né? E aí uma vez um rapaz chegou de mim e falou: olha, tanto que é contraditório, mas as pessoas realmente elas creem nisso. Eu não creio na Bíblia. Porque a Bíblia foi feita por homens e homens erram. Então eles podem ter colocado alguma coisa disso. Aí a pessoa virou para mim e falou assim: igual um livro que eu li que falava que realmente a Bíblia tem muito erro. Tá. Livro escrito por quem? Quem que escreveu esse livro? Às vezes um cara que é um escritor, já escreveu alguns livros, é um contador de história, ele tem uma aversão à Bíblia, aí ele escreve um livro. Aí a pessoa que decide acreditar naquele livro, mas não acredita na Bíblia. Né? Então, assim, é engraçado como que as pessoas usam argumentos, né? Eu tava conversando ontem com um pastor e eu mencionei a história de Ezequias para ele. E aí quando eu mencionei a história de Ezequias, Deus deu mais 15 anos para Ezequias. Aí ele me falou uma linha de estudo que eu não tinha parado para prestar atenção ainda. E eu achei muito interessante. Ele falou: olha, tem algumas pessoas que criticam e falam que não foi exatamente 15 anos que Deus deu. Se dentro da Bíblia não foi 15 anos, então é mentira, mas a Bíblia não tem mentira. Só que esse mesmo, olha que viagem, cara, eles começaram a estudar para ver se realmente havia os 15 anos, porque segundo eles faltavam algumas horas para completar esses 15 anos. Só que aí quando pegou a história bíblica, essas horas que faltava foi exatamente as mesmas horas quando Elias pega e fala para o sol e a lua parar. Olha que viagem. Tanto que é perfeito, cara. Então, baseado nas horas que o sol e a lua parou lá no tempo de Elias, encaixando certinho no tempo, nos 15 anos de Ezequias. Cara, a palavra de Deus, ela é perfeita. E eu falo muito para as pessoas, cara, a palavra de Deus não é um cardápio que você vai escolher o que você quer. A palavra de Deus é um manual de vida completo. E muitas vezes não existe um texto isolado. Um texto, talvez, por causa da versão da Bíblia, a tradução, talvez ele mude um pouco o contexto ali, mude um pouco ali, mas existe outras passagens que dão respaldo para aquilo ali. Então, independente da versão bíblica, dá sim para compreender e dá para entender que não é errado. E uma vez eu vi o pessoal falando que na Bíblia havia 40 versículos errados, 40 versículos na Bíblia que continham erros. Só que não dá para se descredibilizar esses versículos, nem sei se existe essa palavra, né? Descredibilizar esses versículos,
Porque para cada um desses versículos existe várias outras passagens bíblicas que dá respaldo para eles. Então, e eu creio, particularmente, em um Deus que ele possa usar uma pessoa falha de uma forma tão intensa que essa pessoa não falhe. Sim. Então eu creio nessa criação bíblica. Então assim, Cleiton, mas a Bíblia mudou, mas tem isso, mas tem isso, mas tem isso. Cara, tem tudo isso, mas Deus ainda é Deus. E eu acreditar que a Bíblia é falha, é eu acreditar num Deus incompetente. E Deus, ele não é incompetente. Ele é 100% perfeito. E é interessante isso que você está falando, que às vezes a gente, para provar algumas coisas do que a Bíblia fala, ou é só a gente ver o que está acontecendo. É só a gente ver o que já aconteceu. Já aconteceu isso. Né? A gente vê ou ouve nas redes sociais várias com comentário que tem cientistas que estão provando o que a Bíblia falou, aconteceu o que a Bíblia falou, vai acontecer e o que está por vir. E muitas vezes não é nem cientista que é cristão, é cientista que, por algum determinado período de vida, ele só é cientista, só acredita naquilo que eles conseguem provar. Porque, na verdade, a tese da ciência é essa, só crê naquilo que eles conseguem provar. E o interessante é que quando alguns acontecimentos que é bíblico, eles estão provando que realmente aconteceu. Então, assim, realmente tem pessoas que têm essa tese, foi escrita por um homem, foi escrita por homens e tem erros. Mas às vezes eles esquecem de olhar por outro lado. Que as coisas que estão escritas estão acontecendo. Não acontece. Sim. Estão acontecendo, está acontecendo e vai acontecer. O mundo é testemunha, né? O mundo está sendo testemunha daquilo que a palavra de Deus está falando. E quantos anos foi escrita a Bíblia? E quantos anos foi escrita por homens? Por homens. Por homens que nós, como cristãos, né, evangélicos, entendemos e cremos que foram escritas por homens inspirados por Deus. Sim. E que está acontecendo. Tem muita pessoa que vai falar, não, está errado, mas está acontecendo. Né? Então, sim, vai ter, mas a gente lamenta muito pelas pessoas que fingem ainda não acreditar, fingem ainda que não está vendo, pois quando a Bíblia nos revela que Cristo virá sobre as nuvens, eles irão. E é um fato, porque pouco mais que eles briguem com relação à Bíblia, eles tentam usar a própria Bíblia para provar, né? E aí eles não aceitam quando você argumenta dentro da Bíblia que tudo que está escrito é verdade. Ele fala, não, mas você está usando a Bíblia. Eu, sim, mas você também está usando a Bíblia, porque você está dizendo para mim que a Bíblia é errada com base em textos que você pesquisou na Bíblia. E eu estou dizendo que a Bíblia é verdadeira com base nos textos que eu li na própria Bíblia. Empatou? Não empatou. Não empatou. Por quê? Porque a minha convicção de fé, eu tenho que dizer isso, a minha convicção de fé, ela é justamente que o meu Deus preparou uma mensagem e guardou durante todos esses anos para que ela chegasse para mim. E ela chegou. E é a Bíblia. Eu nunca vou descredibilizar uma única palavra que tem na Bíblia. Mas na tradução se perdeu isso. Não importa. Não importa, porque a mensagem em si foi guardada e é perfeita. Perfeito. E é perfeita. Então, assim, vários argumentos vão existir para querer tirar o crédito daquilo que foi escrito, porque, mas como que José tinha o entendimento dos outros 5 livros depois que ele morreu, né? Que ele escreveu os primeiros 5 do Pentateuco.
Como que ele tinha conhecimento depois que ele morreu? Aí, Deus. Foi uma bomba agora. Não foi isso? É Deus. E aí você fala, mas como que Jeremias pôde profetizar, Isaías pôde profetizar tanto sobre a vinda de Jesus Cristo? E aí depois vem Jesus, você lê Mateus inteiro dizendo assim, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, entendeu? Jesus viveu cumprindo tudo que foi profetizado. Então você está procurando contradições em algo que não existe. Aí você fala, mas a Bíblia se contradiz em muitos pontos. Onde? Dá um ponto. Vou jogar uma bomba agora. Joga. Não tem medo de bomba, não. Vou jogar uma bomba. Joga. Esse é bem interessante que a gente está falando sobre a palavra. Sobre a palavra. Sobre a palavra. E o interessante é que a palavra fala que a letra mata. E o Espírito vivifica. E agora? Como é que a gente vai responder isso para quem está ouvindo a gente? Mas você já me respondeu. Porque essa palavra não é letra. Ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito que vivifica. Como está escrito lá em Atos, diz assim, o mesmo Espírito, em Atos, é o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. É em Atos que fala? Não me recordo mais se é. Não é em Atos, não. É Paulo que escreve, se não me engano, aos Romanos. O mesmo Espírito que ressuscitou os Cristo dos mortos, ele habita em nós. E nessa palavra aí. Eu vou ser mais profundo. Eu viajo um pouco mais que antes de entrar. Cara, a letra mata, o espírito vivifica. Matar o velho homem. Matar os costumes da carne. Aí. Matou. Depois que está morto conhecendo, o espírito vem de dar vida, né? Viagem. Aí. Muitos usam essa mesma palavra e não tem um espírito. Sim. Então, como que a gente tem a palavra Tem um propósito. sem o espírito? Tem um propósito. Judas era um apóstolo aí. Porque muitos usam essa palavra Sim. para matar e mata porque não tem um espírito. Essa é a mesma palavra e mata. E aí? Eu estou te falando. A palavra está aí. É a forma que vai ser usada. Judas era um apóstolo. Quando Jesus pegou os discípulos e dispensou eles dizendo assim, vai lá e ora pelos enfermos e expulsa os demônios. Você acha que Judas não foi também, não? Foi. Você acha que Judas não fez a mesma, não orou e expulsou o demônio? Judas, o mesmo que traiu Jesus. Não é a palavra, é o propósito. Ele cumpriu o propósito. Não, a Bíblia fala a palavra. A palavra mata. Sim. Essa palavra aqui tem o poder de matar. Mas é o propósito. Se o seu Mas propósito... o Espírito Santo. Então essa palavra, Se o seu propósito... sem o Espírito Santo, Sim. ela não vai. Não vai, exatamente. E é isso que a Bíblia É o que eu te digo. está falando. Uma pessoa que tem o propósito de pregar a palavra, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre ela, derrama os dons do Espírito Santo sobre ela. E muitas Não, vezes... mas estou falando, não é da pessoa que tem a palavra e o Espírito Santo. É da pessoa que só tem a palavra. Sim, é aí que eu vou chegar. Entendeu? E ela foi chamada para ser usada para a palavra. E é essa pessoa que acontece. É o que mais tem por aí. É gente que tem domínio da palavra completamente, prega e as pessoas ouvem, só que ela não tem o Espírito Santo. E aí nisso, ela mata muitas pessoas. Mas se o propósito dela for ganhar as almas, ela vai alcançar as vidas. Com aquela vida miserável. No fim das contas, ela vai perder a salvação dela. E pra você ver tanto que é interessante. Jesus, ele é mencionado em muitos cursos Sim. como um dos maiores líderes que teve. Sim. E nem por isso as pessoas saem no curso convertidas. Exatamente. Né? Isso. A palavra pregada sem o Espírito Santo, Mata. ela mata. Mata todo. Essa mesma palavra Mata. que dá vida. Ou seja, aonde o ponto que eu quero chegar, que essa mesma palavra aqui que
que nem muitos pastores, muitos líderes usam, só pelo fato de ganhar Sim. bens materiais. Muito dessas pessoas vão com ele, Mas muita gente mesmo. que é um ponto muito forte. Eu vou falar um negócio, um ponto de vista que é contraditório até mesmo em muitas igrejas. Muitos pastores são contraditórios com esse ponto. As pessoas falam assim, e isso eu quero que vocês entendam que é algo pessoal meu. É baseado no que está a Bíblia, mas é algo pessoal. Muitas pessoas falam assim, o pastor, o padre, o líder, ele enganou as ovelhas, ele enganou as pessoas. Mas as pessoas tinham tanta fé, coração tão bom, que Deus vai salvar elas, que Deus vai fazer isso por elas. Pessoalmente, eu acho isso um caminho muito complicado. Por que eu acho muito complicado? Eu posso querer enganar as pessoas. Eu posso trazer uma teologia romantizada, né? Sim. Uma teologia simples, uma teologia fácil, e posso aqui persuadir vocês com todas as minhas artimanhas e tudo. Só que você tem sua Bíblia, você tem sua Bíblia. O não ler a Bíblia, ou não buscar a Bíblia é algo pessoal, né? Uma vez eu vi um vídeo de um grande pastor, que já foi um grande pastor, um grande teólogo, e aí recentemente aí a pessoa virou para ele e falou assim: pastor, eu não gosto de ler a Bíblia, mas eu gosto muito de assistir suas pregações. Eu tô certo, né? O princípio já tá errado, mas beleza. Aí o pastor responde para essa pessoa: você não está errado. Você pode olhar para mim, porque eu sou a Bíblia. Uau! Então, o que eu falo realmente é o que está na Bíblia. Então, cara, esse pastor, ele já foi um grande teólogo há anos atrás. Hoje ele distorce muitas questões bíblicas. Mas o destino dele já está garantido. Mas essa pessoa que ela está escolhendo caminhar, porque a Bíblia está lá. A Bíblia está disponível, né? E aí entra um pouquinho que a gente falou antes, o relacionamento. O Espírito Santo está aí. Então, muita coisa não vamos entender, mas o Espírito Santo está aqui para falar. E eu aprendi algo no começo da minha conversão. Gostava muito de um pastor, e a gente era muito amigo, e aí eu gostava demais da pregação dele, né? Ele era jovem, então tinha toda aquela pegada da gíria, da brincadeira, e eu gostava muito das pregações dele. E, cara, um dia nós conversando lá, ele virou para mim assim: Cleito, nunca acredita de cara naquilo que eu falar. Eu falei: rapaz, eu fiquei assim, como assim, pastor? Tudo que eu falar, ensino do altar, que eu falar biblicamente, você pega a sua Bíblia e vai lá e confia. Sim. Não acredito, nem em mim, nem em pastor nenhum. Eu falei: rapaz, eu era louco convertido. Essa porra aí. É muito forte. Isso é verdade. Muito forte. Inclusive, quando Cristo, né, ele veio, né? Naquela época, quem mais entendido do que os escritos na letra? Sim. Quem mais entendido na letra? Quem era Nicodemos, né? Os mais entendidos naquela época. Eles tinham letra. E eles sabiam a Bíblia de cor e salteado. Quer dizer, sabiam, e mestres. E não tinha vida. Cara, Não tinha espírito, não tinha convivência. vamos viajar Nicodemos, um cara que era mestre, um cara que ensinava sobre o Antigo Testamento. E aí na calada ali ele chega para Jesus, e Jesus fala: cara, nasce de novo. Só isso. Entendeu? E nascer como espírito. E nascer como Espírito Santo. E quebrou Nicodemos. Com o Espírito Santo, né? Já tinha a palavra, mas lhe faltava o Espírito. Cara, é muito sério, cara, muito sério. Né? Então, que nem o exemplo que você usou do pastor, cara, tipo,
precisamos buscar também. Cara, entra de novo no relacionamento.